Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnico em Enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem, Gerontologia e também Geriatria. Nesta aula nós vamos trabalhar continuação da aula anterior, o item 3 então, promoção da saúde, prevenção de doenças e o envelhecimento ativo, parte 2. Como você viu na aula anterior, foi a parte 1 desse tópico. Vamos lá. A promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos na população idosa, nós podemos diferenciá-la em dois grandes grupos, como ações de promoção de hábitos de vida saudável e também um segundo grupo relacionado à educação e saúde, ok? Nessa divisão, então, vamos explorar cada um deles de maneira individual. Vamos lá? Relacionado, então, à promoção de hábitos saudáveis nesse desenvolvimento de vida saudável da população idosa, esta seção literalmente fornece várias informações, subsídios, literalmente para a elaboração de estratégias de prevenção de doenças e promoção à saúde da população idosa. E também tem um objetivo, literalmente, de alcançar o processo de envelhecimento mais saudável dessa população idosa, ok? Então, essa seção literalmente vai promover a saúde dessa população por meio de hábitos mais saudáveis, ok? Quais são, por exemplo, esses hábitos? Relacionados à alimentação, por exemplo. O envelhecimento ele causa alterações no corpo que podem também interferir no processo de alimentação. A dentição vai estar mais fraca, o processo de deglutição pode estar mais fraco. O desenvolvimento, por exemplo, de um processo digestório mais lento pode estar relacionado ao processo de envelhecimento. E isso tudo, então, pode impactar no processo de alimentação para um hábito de vida mais saudável, ok? Então, são comuns, por exemplo, alterações relacionadas ao paladar e ao olfato. Redução, por exemplo, da percepção do sabor salgado, doce e do ácido. Nesse sentido, pode influenciar o aspecto de alimentação daquele indivíduo idoso. Embora não interfiram, então, diretamente na digestão alimentar, ocorre com frequência a redução da salivação, por exemplo, e menor capacidade de mastigação por conta das questões de dentição, as questões de dor, as questões maxilares também e talvez a falta de dentes, ok? Então, pode existir também diversos distúrbios relacionados à deglutição. A equipe de saúde, na prática, ela deve dar orientações que estejam relacionadas às questões da alimentação da pessoa idosa, principalmente nos casos de doenças crônicas como diabetes, obesidade, hipertensão e aumento, literalmente, do colesterol, a hipercolesterolemia. Então eu quero que você entenda que essas doenças também elas são desenvolvidas por hábitos de vida não saudável. Tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade. Ok? Esses processos vão desenvolver esses processos de doença e isso vai impactar literalmente a saúde dessa pessoa idosa. Uma questão importante que deve ser abordada é o seguinte, a leitura dos rótulos também dos alimentos quando esse idoso for comprar esses alimentos no mercado. É importante que a gente, profissional da saúde, estimule literalmente o idoso a começar a ler melhor os rótulos dos alimentos, justamente para compreender o quanto que tem de açúcar, o quanto tem de sal, o quanto tem de outros nutrientes ou não tem de nutrientes, para que ele crie um hábito de vida mais saudável e isso não impacte naquela doença crônica que ele tem ou que ele possa desenvolver, ok? A informação nutricional, então, presente nos rótulos, ela vai ser um instrumento fundamental para apoiar, literalmente, a escolha de alimentos saudáveis e, obviamente, desenvolver um hábito de vida mais saudável. O uso desses rótulos, então, ele deve ser incentivado por nós profissionais para que, literalmente, a população faça isso, ok? E, literalmente, também para utilizar isso como uma ferramenta, como um instrumento de prática de vida saudável. A atividade física é um outro fator importante também, porque o sedentarismo ele é um dos fatores de risco mais importantes para doenças crônicas. Então, nós devemos estimular a pessoa idosa a desenvolver hábitos de vida saudável relacionados à atividade física, ok? É muito prevalente a inatividade física entre os idosos, acontece muito, ok? O estilo de vida moderno, ele propicia também um gasto maior de tempo livre com atividades que são sedentárias. Fica muito tempo no videogame, fica muito tempo na TV, fica muito tempo sentado, fica muito tempo jogando. Então, nesse sentido, também perde-se muito tempo em atividades que são sedentárias, ok? Então, estimular a atividade física é importantíssimo. E é importante também enfatizar que a saúde não é apenas uma assistência médica, literalmente. É também uma promoção do estilo de vida saudável.
Quais são os benefícios da atividade física, por exemplo? Melhor funcionamento corporal, de maneira em geral, tanto muscular quanto literalmente de articulações e a questão de circulação sanguínea. Redução de risco de morte por problemas cardiovasculares. Melhora no controle da pressão arterial. Melhora na postura e no equilíbrio do idoso. Melhora no controle postural, literalmente, peso corporal. Perfil lipídico, tem uma melhora. Menor utilização de glicose pelo corpo, também as questões relacionadas à resistência, melhora de enfermidades venosas periféricas também e melhora na função intestinal. Tudo isso vai ser proporcionado pela atividade física. Outras questões importantes também, que são correlações favoráveis com a redução de tabagismo e abuso de álcool e drogas. Então a atividade física vai proporcionar essa pessoa deixar de fazer o uso de tabagismo, por exemplo, e alcoolismo. Diminuir a ansiedade, o estresse, também melhorando o estado de humor, literalmente a autoestima, que vai ser importante. Só para você ter ideia, indivíduo que deixa de ser sedentário, ele diminui 40% do risco de morte por doenças cardiovasculares. Ele faz atividade física e não é mais sedentário, ele reduz 40% daquele risco que ele tinha, ok? Para desenvolver um problema. A vacinação também é um outro fator importante, a situação vacinal está relacionada com essa questão bastante importante também. Recomenda-se a dose anual de influenza, a vacina contra a gripe, principalmente as vacinas contra a gripe A, porque é um fator de proteção importante, está relacionado com a promoção e prevenção. É importante também que esse idoso acima de 60 anos faça essa vacinação e imunização também quanto à vacina antipneumocóxica, que previne aí vários tipos de pneumonias, ok? A vacinação também está relacionada com outros tipos de vacinas, como a dupla adulto, que faz cobertura de difteria e tétano, e também a vacina da febre amarela. O lazer também é outro fator importantíssimo de promoção de hábito, porque ele inclui a liberdade, literalmente, jogo, prazer, diversão, satisfação, e não faz nada com obrigação. É importante a gente entender que a atividade de lazer é aquilo que ele não faz de maneira obrigada, ok? E vai trazer vários aspectos importantes para a saúde emocional dele. As questões de sexualidade também são importantes a serem estimuladas, porque 75% dos homens e cerca de 56% das mulheres acima de 60 anos, elas têm vida sexual ativa. Então esse processo também é importante estimular, justamente porque o idoso tem a vida sexual ativa. Problemas psicológicos podem estar relacionados a esses processos também por contas fisiológicas ou também por interferir no desempenho sexual. Então dessa forma, muitas das alterações sexuais elas ocorrem com o avançar da idade, mas eles podem ser resolvidos literalmente com alguma terapia, algum tratamento. Trabalho em grupo também vai ser importante para estimular e permitir também que se descubra a potencialidade de cada um, literalmente trabalhar também as vulnerabilidades que possam aparecer nesse grupo e possibilita também a ampliação de um vínculo entre as pessoas, e isso vai favorecer os aspectos emocionais. Quanto à educação e saúde, que é o segundo eixo, a promoção de saúde ela tem como meta não apenas afastar a doença do indivíduo, mas também, literalmente, o objetivo fundamental, a atuação sobre os determinantes ou, literalmente, os condicionantes da saúde. A prevenção e promoção também são conceitos diferentes, apesar de muitas vezes serem considerados a mesma coisa ou sinônimos. A educação e saúde, então, vão ter ações relacionadas à prevenção. A prevenção ela é provisória, entenda isso que é por um período de tempo, por isso, por exemplo, fazemos a vacinação de maneira anual e, literalmente, tem um caráter de necessidade ou de intervenção diante de alguns agravos. E é importante também que tal condição, literalmente, a se evitar, diminua também a probabilidade de ocorrência, literalmente, ou que ocorra com menos gravidade. E as ações de promoção, por exemplo, adquirem um caráter permanente. É comum, ele muda o hábito, literalmente, em relação, por exemplo, aos rótulos e começa a comprar alimentos mais saudáveis, que tenham menos sódio, que tenham menos carboidrato, por exemplo, que vão impactar naquela doença dele. É importante, então, que você grave que a velhice não é uma doença, ok? Mas sim uma etapa da vida evolutiva, ok? Bom, vimos então a segunda parte do item 2, do item 3, promoção da saúde, prevenção de doenças e o envelhecimento ativo. Você compreende agora todos esses aspectos, é importante agora como promotor da saúde estimular todos esses aspectos para a população idosa. Obrigado pela sua atenção e aguardo você lá na próxima aula.